Olá a todas, todos, todes. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Eliana Bolanho, sou atriz e produtora da Companhia Teatral As Graças e estou aqui para fazer uma conversa, partilhando um pouco da nossa trajetória, especialmente na rua, no encontro da rua. Antes de começar, eu gostaria de agradecer bastante o convite da Companhia Fábrica São Paulo, na pessoa do Roberto Rosa, que eu conheço há bastante tempo. Dizer que acho super legal a gente estar podendo falar desses assuntos, e nesses tempos tão duros, difíceis, de tanta distância, né? A gente poder se manter conectado de alguma forma. Agradecer a todas as pessoas que estão dando suporte para que isso aconteça, as pessoas que estão falando e principalmente a todos vocês que estão ouvindo, né? Antes de começar, também queria falar que a, a nossa conversa, a minha fala, é sempre baseada na experiência, na vivência da Companhia Teatral As Graças, da qual eu faço parte. Então, agradecer às minhas parceiras, Juliana Gontijo e Vera Budi. Agradecer também todo mundo que fez parte, de alguma maneira, dessa trajetória, dando suporte, contribuindo, o público, os lugares, os territórios. E é muita gente para falar, mas gostaria de citar a Daniela Schettini, que foi nossa parceira durante 20 anos, e que também está sempre, de alguma maneira, né, faz parte da nossa história. Como eu disse, a gente vai tentar partilhar o nosso percurso falando da nossa experiência na rua, e para isso eu vou ler um trechinho do livro Corpo Encantado das Ruas, do Luiz Antônio Simas. As ruas também podem brincar com os céus. Digo isso porque entre os saberes universais dos humanos, falo daqueles que não têm fronteiras, está o de empinar papagaios, a arte de domar os ventos e rabiscar os céus. Em um momento em que o Brasil dá a impressão de se desmanchar no mar de ódio, pode parecer maluquice escrever sobre pipas. Não acho. Soltar pipa, jogar porrinha, fazer churrasco na esquina, sambar, jogar futebol, ir à missa, bater palmas no terreiro, macerar as plantas que curam, benzer quebranto, intuir as chuvas, lembrar os mortos, ler os livros, desfilar na avenida, temperar o feijão são formas de construir sociabilidades mundanas capazes de dar sentido à vida. Reverenciar o tempo e instaurar a humanidade no meio da furiosa desumanização que nos assalta. Sequestrado pelos relógios, confinados em blindagens cognitivas, viciados nos celulares, curvados e de cabeças baixas para mirar as telas, estamos nos esquecendo de olhar os céus e entender o recado das pipas coloridas. Elas falam da memória dos tempos em que fomos capazes de transformar objetos militares de guerra em encantarias, que, acariciando o azul, dançam e voam pelas mãos do guri na rua. Bom, a história das graças, da Companhia Teatral As Graças, não começa na rua. Acho importante situar isso. Agora, em maio, a gente faz 26 anos de grupo, né, de companhia, e a gente começou no teatro com a literatura e a poesia, na intimidade da sala fechada, nas palavras, e tentando
buscando o desafio de trazer a literatura e a poesia para os palcos. E aí passamos por Adélio Prado, José Paulo Paes, Alan Lightman, chegamos em Manuel Bandeira, que já foi também uma circulação, né? Também fora dos palcos. Mas o acontecimento, o encontro com a rua, se deu depois, né? Em 2002, quando estava se aprovando o Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, e a gente, então, construiu o projeto Circular Teatro. O nosso palco sobre rodas, o nosso ônibus teatro, enfim. Só que isso teve uma inspiração, que acho importante falar. Em 99, a gente foi convidado para levar o espetáculo Poemas para Brincar. O Poemas é um espetáculo de bonecos, né, em cima da poesia de José Paulo Paes, e a gente foi convidada para fazer uma circulação em 11 cidades do sertão de Pernambuco e Alagoas. E essa experiência foi arrebatadora, né? Entrar em contato com o povo sertanejo, a sua cultura, as suas festas, a sua cosmovisão, a sua cosmoculinária, enfim. Esse encontro nos transformou, né? E a gente também se perguntava, e nós levamos para pequenas comunidades, onde muitas vezes a gente saía para anunciar, a gente apresentava onde dava, na igreja, na praça, ainda em ambientes cobertos, né? Porque calor, sol, enfim, pouca chuva, muito pouca chuva. Mas, às vezes, as crianças, as pessoas, teatro, o que é teatro, né? E aí eles tinham a referência do Mamulengo. Bom, foi um grande encontro e uma grande inspiração. Em 2002, a Juliana Gontijo foi visitar um amigo no sítio perto de São Paulo e viu aquele ônibus, na verdade, é um motorhome, né? Abandonado, encostado. E ele veio de Pernambuco, ele é de 1960, ele veio de Pernambuco com outros objetivos, que acabaram não rolando e ele ficou lá encostado. E aí a Ju, entrando dentro dele, né? Ele é todo robusto, todo... Eu vou pedir para colocarem umas fotos dele, inclusive antes e depois aqui para vocês verem. E aí a Ju trouxe essa ideia, né? Vamos tentar encontrar esse público na nossa cidade, né? Vamos encontrar a nossa cidade. E aí a gente escreveu o projeto. Foi a primeira edição, acho que um momento super importante, um divisor de águas na cidade de São Paulo, através da Lei de Fomento, e aí fomos contempladas. E fomos, então, na batalha de como transformar aquele ônibus de 1960, robusto, forte, mas que a gente pouco conhecia no teatro. Bom, a Vera Budi, ela meio que encabeçou toda essa reforma junto com o auxílio do Kleber Montanheiro, né? Então, a gente procurou primeiro, ela procurou uma reforma de trailer, né? E hoje a gente vê que seria muito melhor uma reforma de carroceria, né? Mas, enfim, pensou nos recortes, pensou como é que o que a gente ia utilizar. Acho que é importante dizer que para esse primeiro encontro com a rua, nós levamos os espetáculos que a gente já tinha, né? Que é o Poemas para Brincar, o Voo, que também trabalha com a linguagem de bonecos, e o Tem Francesa no Morro, que foi uma virada. Final de 2000, 2001, o Kleber Montanheiro dirigiu, escreveu, o espetáculo Tem Francesa no Morro com as Graças, né? Foi um grande encontro, a gente já conhecia o Kleber, e ele tinha uma pesquisa vasta no teatro de revista, e foi um divisor de águas também. Acho importante salientar isso, porque da literatura, da poesia, a gente foi para uma linguagem popular, da música, é uma grande homenagem às vedetes do teatro de revista. Então, a gente pensa que esse espetáculo podia funcionar muito bem na rua, né?
Claro que ele não foi pensado para a rua, não tinha o figurino para a rua, não tinha para. Enfim. Mas aí nós fomos, o Kleber super nos ajudou com a questão de cortina, escada, planos. Se vocês verem as fotos depois, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. E a gente foi para a rua. E a gente foi para a rua e, bom, não saímos até hoje, né? Mas, claro que a gente faz algumas coisas no teatro ainda. Mas esse encontro foi surpreendente. Bom, é claro que tivemos muitas dificuldades, mas também muitos acertos, né? O Tem Francês era um espetáculo que a gente fazia à noite. A gente fazia 3 espetáculos. A gente fazia às 11 da manhã, o Poemas para Brincar. Depois, às 15 horas, a gente tinha um grupo convidado. Esses grupos eram La Mínima, também Jogando no Quintal, e o Ézio Magalhães com o Barracão Teatro. E tivemos outros artistas convidados, enfim. Então, o Tem Francês a gente apresentava à noite, às 7 da noite. E aí a gente precisava de iluminação, até porque tinha muita pluma, muito brilho, enfim. E as dificuldades, a burocracia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente precisava de uma RT em cada apresentação. A gente precisava pagar uma energia festiva. Era, assim, no segundo dia do Circular Teatro, a estreia foi aqui na Freguesia do Óbvio. O segundo dia foi na Brasilândia. Era 11h30 da noite, eu lembro que eu sentei na calçada, isso está até no nosso livro, e pensei assim, sabe quando você está exausta? Eu e os técnicos, assim, será que a gente deu o passo maior que a perna? Tipo assim, sabe? Nossa! Mas não, era o início de um caminho sem volta, né? Claro que para a gente fez uma consultoria, a gente buscou, a gente ia visitar os lugares antes, a gente foi buscar esses lugares, porque, afinal de contas, a gente conhece São Paulo, mas pouco, né? Então, e a gente queria mesmo ir para extremos da cidade, para lugar onde realmente não tivesse equipamento nenhum cultural, e mesmo no centro, a gente se apresentou bastante no centro também, mas para aquelas pessoas que não têm acesso, né? E daí, você encontrar com a rua, gente que estava acostumada com a proteção da sala preta, né? As pessoas que vão preparadas para assistir o espetáculo, e a gente deparou com a rua e todo o seu encantamento, e todo o seu movimento, e toda a sua pulsação, né? E como é que a gente faz isso, né? Porque você está interpretando, você está fazendo, você está cantando, enfim, mas a rua está acontecendo, a rua é pulsante, né? Então não é que você compete, mas como que você assimila a rua dentro do espetáculo também, né? Bom, grandes aprendizados. A gente ainda no palco italiano, uma relação frontal com o público, e aprendendo a lidar com tanta coisa interessante que acontece na rua. E com o cachorro que sobe no palco, o bêbado que quer falar, o cidadão que passa pregando, a pessoa que canta junto, ou que quer falar depois. Enfim, tudo isso foi nos arrebatando. E aí a gente, então, queria fazer um espetáculo que aí fosse também pensado para a rua. E aí a gente chegou no Edinaldo Freire, um mestre do teatro popular, um profundo conhecedor dessa linguagem, e aí chamamos a Regina Galdino para escrever, porque acho que tem uma coisa importante para falar da dramaturgia também. 4 mulheres, né? Poucos textos contemplam. A gente acabou desenvolvendo também uma dramaturgia própria, né, que também foi bastante interessante. A gente pegou as músicas da Dona Irã Barbosa e aí a gente montou nas Rodas do Coração. Aí já um espetáculo pensado para a rua, para fazer de dia, durante o dia. A gente não fez mais espetáculo à noite, né? E foi uma grande alegria e foi um grande encontro.
a popularidade, a musicalidade. Nas Rodas do Coração é uma comédia musical melodramática, como a gente chama, então a estrutura do melodrama, com quadros que, inclusive, às vezes o público passa, às vezes assiste uma coisa, para, às vezes vai embora, mas tem um encontro e acredito que tem uma identificação e uma troca bastante interessante. E o Nas Rodas é um espetáculo que a gente faz até hoje, faz bastante. Inclusive, a gente tentou passar ele para o palco, mas não rolou muito, não. Acho que ele é mesmo da rua. Acho importante falar que, junto com o PEN Francesa, né, nós fizemos o Poemas para Brincar e o Voo na primeira edição. O Poemas a gente faz também na rua até hoje. E foi muito interessante também a experiência. Na utilização do ônibus, a gente usa o palco italiano, por PEN Francesa, nas rodas, mas na outra parte de trás, quando a Vera pensou o projeto do nosso ônibus, ela pensou no recorte, né? Depois nas fotos acho que vocês vão poder ver, ou se vocês assistirem algum vídeo, que depois a gente vai colocar aqui, está lá no canal do YouTube das Graças, mas de repente a gente coloca o link também. Vocês vão ver que tem um recorte, porque o Voo, por exemplo, é um espetáculo que a gente fica dentro do ônibus e manipula os bonecos como uma telinha de cinema, né? Às vezes tem uma interação com a rua, a gente como ator e atriz, enfim. Bom, voltando para o Nas Rodas, ainda nessa relação do palco italiano, nessa dramaturgia, nessa escolha, que foi muito feliz, mas aí a gente tinha também o desejo de trabalhar com um clássico, né? Um texto, e aí nós chegamos em Noite de Reis, e a direção do Marco Antônio Rodrigues, a adaptação do Noite de Reis, feita pela Daniela Schettini, a música... pela primeira vez, duas coisas importantíssimas. A gente tem 4 atores, homens, convidados, a gente sempre trabalhando só a gente, né? E também a gente toca e canta ao vivo, porque antes era em cima do playback, né? Então a gente teve o Dagoberto Feliz, o Danilo Grangeia, o Helder Mariani, Fernando Paz, logo em seguida para substituir o Fábio Espósito e o Daniel Infantino. E como foi fazer, e aí Noite de Reis, essa comédia maravilhosa, e que foi muito interessante fazer na rua. O Marco Antônio também já pensou numa mudança do ônibus, tiramos cortina, usamos outras entradas e saídas, usamos o plano da rua, né? Então, já um pouco mais próximo do público, né? E com essa estrutura maravilhosa que o Shakespeare propõe nesse espetáculo, né? E fizemos bastante, fizemos festival, fizemos Minas, fizemos Pernambuco, e fomos para a cidade, para locais na cidade que realmente a gente não conhecia. Não. Fomos para Marcilac. Eu lembro que em Marcilac teve um homem que falou, até esse depoimento dele, que ele já tinha ouvido falar de teatro, mas ele não imaginava o que era, e de repente ele abriu a janela e tinha um teatro na frente da casa dele, né? Então, esses encontros, claro que dificuldades, a chuva, como é que você contorna, o calor, pensando no figurino, o sol, mas aí cada vez mais a gente estava agregando, estava dialogando com a rua e com os seus acontecimentos nos nossos espetáculos, né? Mas aí a gente também começou a sentir desejo de, já que a gente tinha iniciado um pouco isso no Noite de Reis, mas de sair do palco italiano. Como que era essa relação na rua? Mais íntima. E também a utilização do ônibus. A gente queria diversificar isso. A gente tem uma intervenção que chama Canto a Canto, que trabalha com essa intimidade, né? Foi um trabalho inspirado na verdade, uma intervenção inspirada no trabalho com a Cristiane Paola Liquito, e que a gente faz muito também, né? E aí a gente
pensando nessa questão de como utilizar o ônibus de outras maneiras, a gente chegou no André Carreira, inclusive por sugestão do Marco Antônio Rodrigues. Eu quero fazer um parênteses, acho que eu tinha que ter falado disso antes. Nós não temos diretor fixo, nós somos um grupo de atrizes. E então, a cada trabalho, dependendo também da nossa direção, dos nossos desejos, do que a gente gostaria de falar, e principalmente de ouvir, né? Nesse diálogo, enfim, a gente chama um diretor. Algum tempo a gente até teve uma crise, nossa, será que a gente não tem identidade? Não tem, né? Mas eu acho que a nossa identidade disso é um grande alicerce. Somos um grupo de atrizes, acho também importante falar que a gente tem essas 3 linguagens que nos afetam muito, que é a questão do boneco para criança, e que é a questão da poesia e da literatura e da rua. E na rua a gente encontra, né? E aí a gente chega no André Carreira, e na época a gente ganhou, quer dizer, nós escrevemos um projeto, fomos um edital e fomos contemplados pelo programa Petrobras de Cultura e Pesquisa e Manutenção de Grupo. Durante 2 anos a gente desenvolveu esse projeto, que era ocupar o Parque da Luz, né? Por que o Parque da Luz? Porque em todas as nossas andanças, a gente sempre... Parque da Luz parece que sempre foi um recorte muito potente, um lugar de muitos afetos, e um lugar onde você vê uma misturança, né? Como se fosse a cidade. A gente tem o público que frequenta o parque, a gente tem as mulheres prostitutas que trabalham desde sempre, a gente tem a Cracolândia, a gente tem o pessoal que vai ver aquelas esculturas, aquele parque, aquele museu a céu aberto, tem a questão do tempo suspenso, tem a questão dali da Pinacoteca, as pessoas, enfim. E aí a gente ficou no Parque da Luz, apresentando os nossos espetáculos, e aí, pela primeira vez, a gente começa a ouvir as histórias, a gente não traz mais nas nossas histórias, a nossa dramaturgia, né? Mas, enfim, a gente escuta, a gente ouviu, a gente entrevistou muitas pessoas que circulam, que vivem, ou que tiveram histórias importantes no Parque da Luz. E a própria história do Parque da Luz. Essa experiência de dramaturgia foi muito interessante. Então, a Daniela Schettini e o Nereu Afonso desenvolveram o texto, a direção do André Carreira, o Daniel Maia, a música, e aí a gente construiu Marias da Luz, que eu também vou pedir para colocar um pedacinho aí para vocês assistirem. E o Marias da Luz, então, o ônibus deixa de ser italiano, deixa de ser o palco italiano. A relação é direta, no chão. O ônibus, ele é um personagem da história. E ele entra em alguns momentos, e a história vai acontecendo, caminhando. Acho que em relação à interpretação, cabe uma coisa contar, para mim, pessoalmente, acho que para as meninas também, mas foi muito especial, assim, porque sempre na rua a gente teve a interpretação aberta, frontal, grandiosa, e nesse espetáculo, eu lembro que o André falava, tem um texto que eu falo, um pequeno depoimento que eu falo para um grupo de pessoas, ele fala, não fala para todos, escolhe uma pessoa e fala para aquela pessoa. E para mim isso até então era diferente, né? Era estranho, e foi maravilhoso, porque é uma outra experiência. Realmente você cria uma relação. E para o outro público que está assistindo, ele vê você contando para ela. Enfim, alguns amigos, pessoas que assistiram, me falaram que não tive essa sensação, porque eu não assisti de fora, né? Mas que é muito interessante você assistir dentro do texto um diálogo onde você contempla. Bom, essa interpretação na rua íntima, próxima, foi muito interessante. O espetáculo, ele simplesmente acontece, ele não tem sinal, ele não tem... acho que é uma coisa importante falar. Desculpa, gente, às vezes eu vou e volto, mas enfim.
a questão da técnica na rua, né? Porque a gente, claro, né, quando a gente faz os musicais, você tem que ter um bom som, você tem que ser ouvido, né? Então, os microfones, testar microfone, isso também é uma coisa importante, porque, né, tem o que pega melhor, o que pega menos vento, enfim, o que tem, principalmente agora, onde tem tudo quanto diz que as redes aí estão todas lotadas, com tanta coisa digital que a gente tem, né? Mas isso sempre também foi uma preocupação, né? Eu acho que teve a questão das luzes no primeiro espetáculo, que depois a gente aboliu, que realmente era bastante complicado, mas a técnica de som sempre foi muito presente. E no Marias da Luz, que era um espetáculo íntimo, e que a gente caminhava na rua, né? Como é que a gente faz? Então, a gente microfonou, pesquisou, o Daniel Maia ajudou a gente, o Miguel Caldas também. A gente tem um pequeno amplificador de voz, a gente esconde, muito interessante, assim. E também em relação à dramaturgia no Marias da Luz, a gente começa porque como a gente circulou com esse espetáculo, foram 12 capitais, foi o Brasil, né, cinco regiões, a gente tinha uma questão da visita técnica anterior, não era simplesmente chegar e montar o palco, a gente tinha que ir antes para saber como o espetáculo, o ônibus circula, se tinha condição de acontecer isso, e também de incorporar a cidade onde a gente estava, o território onde a gente estava se apresentando dentro do nosso espetáculo. Então, também dialogar, trazer essa dramaturgia desse território local para o que a gente estava falando naquele momento. Então, uma experiência bastante interessante, né? Eu fiz um roteirinho ali para eu não me perder tanto, né? Então, a gente chega, estou falando da utilização do ônibus, né? A gente chega nesse lugar onde o ônibus é um personagem, onde a dramaturgia é construída a partir da escuta das histórias e lapidada, claro, pela Dani e pelo Nereu. E com esse espetáculo a gente foi para lugares incríveis que a gente não conhecia, aqui em São Paulo também, mas principalmente fora de São Paulo. Marias da Luz a gente fez pouco, a gente acha, fez pouco aqui, mas queremos fazer mais, ele está aqui. Enfim, e daí a gente tem mais um passo. E eu não falo que porque a gente está abrindo um leque, né? Quando a gente estava no Parque da Luz, a gente teve muito contato com a questão, isso era 2012, 2013, né? A gente teve bastante contato nas histórias com a questão das migrações, das ondas migratórias, das pessoas sendo, os deslocamentos, enfim, guerras, e muita gente chegando, procurando refúgio em muitos países, e esse tema chegou muito forte, mas a gente não mergulhou nele, mas aquilo ficou, né? Na verdade, Marias da Luz conta a história das mulheres em cima das histórias das mulheres de lá, misturadas, enfim. E aí, mas aquilo ficou, chegou um livro no nosso, que era Chegada, né? E aí, em 2016, a gente estava com vontade de falar disso, né? Desses deslocamentos, né? No país, no mundo, nesse momento tão, muitas vezes, hostil em muitos lugares, né? Muita coisa acontecendo. E aí a gente ganhou, mas principalmente falar das pessoas que chegam aqui no Brasil em situação de refúgio, imigrantes em situação de refúgio, e também os que estão refugiados dentro dos nossos próprios espaços, enfim. E aí a gente ganha mais uma edição do Fomento para trabalhar com esse tema, e resultou no espetáculo Quem Veio de Longe. Tem a direção da Cristiane Paoliquito, tem o texto do Nereu Afonso, a direção musical do Gustavo Kurlat, e na rua a gente faz uma grande conversa, né? É um espetáculo na rua, o ônibus aí
pela primeira vez está usado como um ônibus mesmo, né? Às vezes a gente até faz um espetáculo sem o ônibus. Ele é um cenário, né? E também representa muitas vezes esse ir e vir, mas é um espetáculo que não tem a teatralidade que sempre tivemos nos outros espetáculos, né? Claro que o Marias da Luz tinha essa intimidade, mas ainda tinha a teatralidade, personagem na rua, cena. E o Quem Vem de Longe, não. É um espetáculo conversa, que a gente chama. Até tem uma ou duas ceninhas que acontecem, mas acho que foi um lugar, e foi um lugar muito interessante da gente falar desse assunto do eu, do nós, do eu do outro, do nós, principalmente. E isso numa conversa, e isso na rua. Acho importante falar que tem uma... A gente, para conseguir falar disso, nós fizemos 2 ocupações em 2 locais, aí não foi na rua, mas também no entorno, né? Para a gente escutar essas histórias das pessoas em situação de refúgio. Um foi a Missão Paz, que muitos de vocês devem conhecer, aquele sério, e também na Casa Nossa Senhora Aparecida, que recebe mulheres em situação de refúgio e estrangeiras egressas do sistema prisional. E também ouvimos histórias e tentamos fazer um cruzamento com as nossas e chegamos, e aí o Nereu escreveu o espetáculo Quem Vem de Longe, que estreou em 2018. Então, acho que a gente tem esse percurso e essa interpretação intimista continua nessa conversa na rua, né? Então, a gente vem desse percurso que é a teatralidade, o popular, o palco italiano, frontal, aberto, e aí a gente vai para a rua nas suas caminhar, e depois a gente chega num lugar de conversa. Tudo isso nos movimenta, todo esse percurso continua nos movimentando. Antes de continuar falando disso, acho importante dizer e contar para vocês desse encontro com a cidade, desse encontro com a rua, com esse encantamento da rua, com a cidade de São Paulo, especificamente, mas também com o país, né? Acho que a gente, principalmente agora, tem vivido muitas dificuldades, né? Às vezes um pouco emperrando um pouco você precisa de autorização, agora não pode subir na calçada, agora não pode isso, não pode aquilo, mas tem tem uma coisa muito mais forte que é esse encontro. E é esse encontro com um público que muitas vezes acha que não sabe, que nunca foi ao teatro. Eu queria ler um textinho, na verdade, no meu roteiro, era para eu ler isso antes, mas como eu esqueci, eu vou ler agora. Esse livro aqui, o Nereu escreveu, a gente tinha 13 anos de companhia, agora são 26, então metade, né, do percurso. Mas ele, talvez, esse trechinho que eu vou ler fala desse encontro. A atriz que protagonizou esse diálogo, encontro, faz parte da CIA Teatral As Graças. Naquela tarde de sábado, As Graças estacionaram seu ônibus no Largo do Arariba, na zona sul de São Paulo. Pouco antes de começar uma apresentação do espetáculo Poemas para Brincar, a atriz se viu face à inesperada pergunta daquele menino. Menino. Moça, para que é esse ônibus? Perplexa, foi sua vez de precisar de um tempo para responder. Respirou fundo, hesitou, depois reuniu todas as suas convicções e começou a explicação.
tentou abordar a questão por várias vias. Avançava como podia. De repente, num estalo de tempo, vieram-lhe à cabeça algumas das considerações estéticas, antropológicas que aprendera na escola de arte dramática, mas para ela, teatro não se definia nem se resumia somente naquilo. Em seguida, os anos de experiência profissional lhe romperam em sua memória e a atriz decidiu neles se apoiar para formular ao menino uma resposta mais terra a terra. Hesitou novamente, então mudou de estratégia. Pensou em responder dizendo que teatro é um lugar fechado, geralmente escuro, sem janela, mas antes de levar a cabo o raciocínio, percebeu que o ônibus, velando a conversa ali atrás deles, com sua luminosidade e abertura, negaria a tese do teatro como sinônimo exclusivo de recôndito lugar. O menino, àquela altura, mais para insatisfeito do que satisfeito, começou a desviar o olhar, aprontando-se para desistir. Foi quando a atriz, já desarmada das certezas, balbuciou: menino, por que você não fica para ver a gente fazendo teatro no ônibus? E depois a gente conversa. Bom, gente, eu li esse trechinho, né, do nosso livro Circular Teatro, que o Nereu escreveu, mas porque eu quero falar desse encontro, né, com a rua, do quanto nos modificou e nos modifica, desse lugar de afeto. Também falar que nessa travessia aí, nessa caminhada, nessa trajetória, acho que a escolha, né, do ônibus, claro, nos deu bastante facilidade para percorrer lugares que a gente, inimagináveis a princípio para a gente, sabe? Claro que a gente precisa de uma técnica, acho importante falar isso, coisas que a gente não conhecia, hoje temos um pouco mais de know-how, né? Que não foi só a reforma dele, pensar nele em termos técnicos, né? Mas a manutenção, né? Então, você aprender a falar de motor, de correia, do óleo, do tacógrafo, da lona, da corrente. Então, acho que às vezes a gente esbarra num machismo estrutural também nessa relação, muitas vezes com as pessoas que a gente precisa de trabalho, de prestadores de serviço, né? Como é que uma mulher chega para falar de um ônibus, né? Eu acho que uma falha nossa é que nenhuma de nós dirige o ônibus. A Ju até tentou, né? Eu liguei, mas dirigir. Então, a gente precisa dessa equipe, tanto que nos ajudam aí no serviço, tem a mecânica, tem a manutenção dele, tem a troca de peças, já foi feito retífica de motor, mas também da equipe que trabalha com a gente, né, com os meninos que montam. Eu acho que em relação à montagem, a gente teve 2 momentos, né, quando a gente começou, e depois, quando a gente teve a montagem, que eu acabei não citando aí, mas a gente teve o Como Saber, que o Leris Colombaione, palhaço maravilhoso italiano, dirigiu, e que ele trouxe, foi um espetáculo que a gente fez pouco, sabe? Que foi a linguagem também do palhaço na rua, mas o Leris tem muita experiência no circo, né? Então ele trouxe para a gente também uma proposta, nós fizemos uma reforma no palco. E durante esse espetáculo, Como Saber, a gente finalizava a montagem a gente, nós. Na época éramos em 5, porque a gente tinha a Cláudia Zuccherato de atriz convidada, que era uma coisa inusitada. Na verdade, o ônibus estava meio pronto e no fim. Então, era um acontecimento na rua, né? Então, mas acho importante falar da manutenção, não é um ônibus de 1960, né? Também falar que nessa relação com a rua, a gente sempre buscou, como a gente sempre chega cedo nos lugares, e então todo o processo, tanto da montagem do ônibus feito pelos meninos, pelos nossos técnicos e técnicas também,
a gente procurou sempre já estar na rua, a rua também é o nosso camarim, onde a gente faz a maquiagem nos espetáculos que tem maquiagem, né? Mas e aí, muito interessante, porque as pessoas, principalmente as crianças, já vão se aproximando, já vão ter que saber o que é, e aí, na relação da comida com o lugar, procurando a mulher que pode fazer a refeição para a gente. Claro que isso também tem a nossa pré-produção, né? Cuida, enfim. Mas, então, tem todo esse processo de montagem que o público acompanha. Isso é muito legal. Eu acho que isso tem uma aproximação bem, bem bacana. Acho que tem as dificuldades, né? Principalmente ultimamente, acho que já falei um pouquinho, mas parece que as pessoas estão, né? A gente chegou a apresentar na Avenida Paulista, né? Na Praça da Sé, na Praça da República, em muitos lugares icônicos no centro, e que hoje estão proibidos, por exemplo, né? Então, quanto que às vezes a rua acaba espremida só no caminhar, na grana, enfim. Já na periferia, a situação eu considero diferente, assim, e muito mais próxima, muito mais. Não com o público no centro também dialoga, mas eu digo nessa instituição, o quanto você esbarra em instituições, em grana, em relações de mercadoria, enfim. E na periferia e nas cidades pequenas, isso se dá de uma forma muito mais acolhedora. E então eu gostaria de falar de dois momentos, de duas circulações que nós fizemos que foram muito especiais. E foi o nosso teatro na rua, com a rua e num Brasil que a gente não conhecia, né? A primeira foi uma circulação pelo Vale do Jequitinhonha, que a gente foi da Nascente à Foz, Nascente na cidade de Cerro, Minas Gerais, e a Foz em Belmonte, Bahia. A gente tem um documentário dessa circulação. Vamos tentar colocar um pedacinho aqui, mas ele está inteiro lá no canal do YouTube das Graças, vocês podem assistir. E nós levamos nessa circulação Nas Rodas do Coração, Poemas para Brincar e a Intervenção Cantórica. E foi incrível que a gente aprendeu esse encontro com os artistas, com a riqueza com a riqueza cultural da região, né? com o teatro que se faz, que não é só São Paulo, né? Então, esse encontro, o ônibus nos dá muito a circulação, né? Não só com o ônibus, tem outros grupos, né, sem ônibus, mas essa oportunidade desses encontros, né? Então, passando pelas mulheres que trabalham com barro, ou, sabe, pela festa do Divino, ali no comecinho, em Rio Verde, São Gonçalo das Pedras, Cerro, passando por Aruaçuaí, e o grupo, esqueci o nome do grupo, mas tem aí, a gente vai tentar colocar um pedacinho, Coral das Araras, se não me engano, na pessoa do acho que Leonardo, ai, desculpa não lembrar o nome, mas Araçuaí foi uma cidade incrível. Depois a Almenara, as lavadeiras de Almenara, depois até chegar na Bahia, atravessar a BR, que é de terra, aí quebrar o vidro e conhecer a festa do boi duro, enfim, todos esses encontros e apresentar os espetáculos foi muito interessante, porque, nossa, foi uma conversa, teve uma receptividade bastante grande, né? Claro que aí acho importante falar que o Jequitinhonha é muito quente, então realmente você tem que ouvir o que está acontecendo, saber do território, porque aí nós mudamos o horário do espetáculo, a gente fazia o espetáculo à noite, aí nós levamos luz, né?
uma luz básica, 2 torres e tal, para poder iluminar o ônibus, porque realmente era impossível fazer o espetáculo à tarde, né? À tarde é hora de parar. Depois de almoçar, parar. E então a gente se adequou ao lugar, né? E aos horários do lugar e ao ritmo do lugar. Eu acho que isso é muito importante, mesmo aqui em São Paulo, né? Trabalhar com antes da missa, depois da missa, ouvir o que está acontecendo naquele território para poder conversar, né? Para poder trocar. Então, essa circulação do Jequitinhonha foi um presente, assim, foi muito... Acho importante falar que ela foi feita através de um edital que, infelizmente, não existe mais, que é o Miramês, aliás, né, está cada vez mais escasso. As políticas públicas, a cultura, enfim. Queria falar também, vou falar agora, de uma outra circulação feita em 2019, que nos arrebatou e que continua aí as fichas caindo, né? A gente queria sempre ir para a região norte, mas a dificuldade de ir com ônibus, nós chegamos até Belém, mas passamos por Tocantins e Belém. Mas a região do Amazonas, enfim, né, na Amazônia Legal, como é que a gente faz isso? E aí nós optamos, então, nós trocamos o ônibus por um barco. E aí, em 2019, através do programa BR, circulação de programa Petrobras de distribuição de cultura, nós apresentamos o espetáculo Poemas para Brincar, de novo, aquele espetáculo de 99, que a gente circulou, onde a gente se inspirou para o nosso ônibus teatro, que a gente apresentou lá no Nordeste. 20 anos depois, a gente vai, então, para região de Santarém, para o Rio Tapajós e Arapiuns, levar o nosso Poemas para Brincar. 20 anos depois, 20 anos mais velha, 20 anos de estrada, e o espetáculo é impressionante, porque ele dialoga, ele é novo, ele é jovem, ele tem frescor, e essa experiência de atravessar o rio, né, um rio que muitas vezes está aqui na nossa cidade, coberto pelo asfalto, né, e criminosamente tamparam os nossos rios. Bom, lá a gente teve essa oportunidade. Então, nós ficamos num barco 15 dias, né? Mas a circulação durou um pouco mais, porque no caso de Alter do Chão e Belterra, a gente fez a circulação por terra mesmo. E foi incrível, porque as pequenas comunidades, né? Uma delas se reconhecendo como uma comunidade indígena, que é Pinhel, mas as 8 comunidades ribeirinhas nos receberam. Foi tão incrível, foi um encontro tão potente, né? Poder trocar com pessoas com um imaginário, com uma cosmovisão, assim, com um repertório tão desconhecido para a gente e tão forte, tão cheio de afetos, foi marcante. Claro que teve a pré-produção super importante do Grupo Las Cabaças, que está em Alter do Chão, e a Juliana Balsalobre visitou todas as outras. Elas nos deram uma assessoria, porque a gente não conhecia, né? Eu até já tinha ido para Alter do Chão, tinha ido para a Flora, mas, enfim. E aí a Ju fez toda a pré-produção de você ir, de como você chegar. Porque é uma coisa também que eu acho da rua, e é uma escolha nossa, um foco, um cuidado sempre nosso, de como você chega, né? Claro que nas grandes cidades, no fervor dos centros, você chega, muitas vezes chegando, e isso faz parte. Mas nas pequenas comunidades, nos bairros, nas pequenas cidades, como que você chega? Qual é a delicadeza? Que não é simplesmente chegar chegando, né?
não quero ser repetitiva, mas também, às vezes, como você chega no público, trabalhando com a intimidade, inclusive na rua, porque quando você está no palco, na cena, né, e tem a teatralidade, mas também como você se aproxima, como você fala. E também nas comunidades, como isso acontece. Então, no caso do Tapajós, né, no caso, foi muito interessante, porque teve essa pré-produção e foi fundamental, e depois teve o barco, o rio, o tempo, a natureza. O tempo é o do rio, é o tempo que muitas vezes a gente, né, que quer impor o nosso tempo, não tem que ser esse horário, tem que ser desse jeito. E quando você está na imensidão, na natureza, né, nesse lugar, nesses lugares onde existe a conexão, não é só a gente está conectado, faz parte. Não é o homem que manda, é todo mundo junto, né? Então, são os seres, os encantados, né? E então, se o rio tá mais difícil atravessar, a gente vai demorar mais. O espetáculo vai atrasar. E é isso, né? A natureza se impõe. A natureza como um ser, como um inteiro, né? Essa experiência foi e é muito rica. A gente já tem ideia de fazer, enfim, só nos fomenta mais o desejo de descobrir esses outros lugares, esses outros saberes, essas outras culinárias, essas festas, esses encontros, essas brincadeiras, essas disputas, esses conflitos e fazendo teatro, né? E levando o teatro, trazendo isso para o teatro, um processo que gira. Então, a gente também tem um videozinho, vamos tentar passar um pedacinho. A gente tem um curta-metragem, na verdade, mas ainda não subimos no YouTube, mas eu vou tentar colocar um pedacinho aqui para vocês assistirem. Mas esse mergulho, esse barco, né, morar num barco, a equipe do barco, a cozinheira, dormir na rede, o tempo do rio, toda essa infraestrutura, né, dos rios. Nossa, a gente quer mais, mas também nos movimenta para esse lugar do que a gente quer, das nossas escolhas, né? E que não tentando sair do eu, mas ter eu e nós, né? E eu acho que o teatro tem esse lugar, mas que teatro é esse? O teatro que a gente acredita, que a gente busca, que nos afeta, que a gente escolhe. Acho muito importante, acho que a gente tem que ir encerrando daqui a pouco, mas acho importante falar das políticas públicas, né? Da possibilidade, por exemplo, o nosso circular teatro existe e a gente só é possível por causa da lei de fomento, né? Então, é fundamental, é um divisor de águas, é uma referência que possibilita muitos grupos desenvolverem suas pesquisas, seja ela onde for, né? Mesmo agora aqui falando, né, por essa câmara, mas estabelecer políticas públicas e batalhar e resistir para que elas permaneçam, para que elas, na verdade, se ampliam, para que elas não sejam sufocadas como tem acontecido. Então, acho super importante falar disso, super importante falar das nossas escolhas enquanto dramaturgia, enquanto a rua, enquanto o que falar, seja na rua, seja no teatro, na escuta, no eu-nós, no acolhimento, na chegada, dizer que nos afeta e nos... Não sei que palavra exatamente usar, mas a rua nos possibilitou e nos possibilita a abertura, a expansão desse diálogo com o mundo,
com a gente mesmo. E a gente como nós e os outros juntos. Então, eu acho que teria muito mais coisa para a gente conversar. Quero agradecer mais uma vez, né, Roberto, todo mundo. Dizer que a gente vai ter uma conversa depois. E daí a gente pode, se vocês tiverem perguntas e também questões, né, para colocar, eu acho que é muito bom se a gente puder continuar essa conversa. Então, agradecer a todos que estão aí me ouvindo, né? E dizer da rua e desse encontro, que é um grande encontro, que a gente pensa nele, que a gente está imbuído dele, mesmo nesses momentos mais difíceis de afastamento, de se ver pelo quadradinho, mas com todo esse desafio a gente ainda continua buscando essa conversa recheada de caminhos, de escolhas, e o quanto essas escolhas são importantes na nossa trajetória. Quero mais uma vez agradecer as minhas parceiras de grupo, dizer que elas estão aqui também, a Vera e a Ju. E vou encerrar aqui, de novo, com um texto do nosso livro, escrito pelo Nereu Afonso. As graças também não podem negar que o encontro com o seu público, dos mais habituados às salas de teatro, aqueles oriundos de regiões escassas em atividades culturais, tem sido o alimento indispensável que concorre para desenvolver as faculdades criativas, morais e emocionais da companhia. Um exemplo disso foi aquele menino, lembram dele? Do Largo do Arariba, na zona sul de São Paulo. Aquele menino que, conforme o combinado, depois da apresentação de Poemas para Brincar, depois da apresentação do teatro, procurou a atriz para concluir o diálogo. Menino: ah, moça, agora eu sei o que é teatro. É tipo assim, né? Um parque de diversão, cheio de coisas, medo, frio na barriga, alegria, né? Então, aqui eu encerro essa minha fala e agradecendo, esperando em breve que a gente possa trocar mais e esperando que em breve a gente possa se encontrar mais na rua. Obrigada.